Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, muito bom mais uma vez estar com os irmãos. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, ao tema que nós estamos tratando aos domingos. E nós estamos falando sobre a família. E hoje nós vamos falar sobre a família no princípio de tudo. Queria ler com os irmãos Gênesis capítulo 1. Eu vou ler na NAA. Gênesis 1, versículos 26 a 28. Fala assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós vemos o início e o modelo que Deus deixou para cada um de nós. Aqui Deus ele criou Adão, posteriormente Eva, e o Senhor deixou esse modelo para mim e para você. E quando Deus ele institui dessa forma, quando ele criou aqui Adão e Eva, ele deixou um modelo e também um princípio para a gente seguir. Deus ele nunca nos deixa sem orientação, sem nenhum norte para seguir. Ele sempre deixa para nós um modelo. E o modelo sempre está na sua palavra. Então, Deus, aqui, Adão e Eva, eu queria ler ainda Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2. Fala assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Se a gente lê na tradução na RA, fala que e lhes deu o nome de Adão. Se quiser colocar o versículo aqui para os irmãos verem, por favor, produção. É muito bom. Então nós vemos que aqui a família, Deus se referia à família como Adão. Ou seja, quando Deus se dirigia a Adão, ele não estava se dirigindo única e exclusivamente a Adão, mas também à sua casa, à sua família. E aqui em Mateus também, queria ler com os irmãos Mateus 19. Mateus 19, versículos de 4 a 6. Fala assim: Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde os princípios, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, nesses versículos, irmão, fica muito claro a orientação do Senhor Jesus para nós quanto a uma família. Hoje é muito difícil você se posicionar e falar o que é uma família para as pessoas. Porque a gente vê diversas formações de família. E não que nós não devamos respeitar ou amar essas pessoas, não. Mas, antes de tudo isso, a palavra é o meu guia. Se eu creio no Senhor Jesus, se eu creio que o Senhor de fato é o meu Criador, que morreu lá na cruz por mim, deu o seu Filho, para que eu tenha a vida eterna e me pareça cada vez mais com Ele, esse é o modelo de família que Deus instituiu.
Então esse é o modelo de família que eu vou seguir. Independente do que os homens digam, o que é certo e o que é errado, o Senhor Jesus deixou um modelo para mim. E além disso, a palavra do Senhor, ela não vai mudar. Amanhã, a família que o Senhor determinou, ela vai permanecer a mesma. Agora no mundo, não. Amanhã a sua família pode ser o seu travesseiro, se você quiser. Porque cada dia aparecem notícias de pessoas que se casam com uma infinidade de coisas. Um homem se casou com um manequim. Um homem se casou com uma caixa de pizza. E todo mundo, nossa, que legal, né? Não, irmãos. Isso é Satanás tentando destruir o modelo que o Senhor deixou para nós. Ou seja, Deus estabeleceu um modelo. E o que o mundo está fazendo? O mundo está quebrando esse modelo. Você pode não achar, que legal essa notícia, que engraçado, um cara casando com a caixa de pizza. Vou curtir. E passa. Não. Isso aí é Satanás entrando sorrateiramente dentro da nossa mente para ir normalizando esse tipo de coisa. Senhor Jesus. E no que se refere a propósito, né, o Senhor ele sempre se preocupou com a família. Né, é óbvio que a minha salvação, eu crer no Senhor Jesus, é algo meu, é íntimo, é individual. Ou seja, eu crer no Senhor Jesus, confessar a minha fé, a minha salvação, também o meu juízo naquele dia vai pesar sobre mim única e exclusivamente. Mas no que se refere ao propósito de Deus, a Bíblia ela sempre apresenta um Deus que pensa numa família. Ele nunca pensa no indivíduo, na pessoa. Ou seja, se o Senhor hoje ele olha para mim, ele está olhando para mim, para minha esposa e para minha filha. Ou seja, quando ele fala Thales, ele está falando para toda a minha casa. Por quê? Porque o Senhor considera que eu, como chefe da minha casa, tenho a responsabilidade de transmitir e de cuidar da minha família. Então, toda a orientação que o Senhor passa assim, e nós vamos ver aqui alguns exemplos, é sempre com o intuito de cuidar da família. Queria ler aqui com os irmãos Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Fala assim: O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Um segundo exemplo, também aqui em Gênesis, capítulo 6, versículos 17 e 18. Falando sobre Noé. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ou seja, Deus aqui, quando ele olhou para Noé, ele viu Noé, mas por meio de Noé, a salvação veio para toda a sua família. Ou seja, Abraão também, quando o Senhor se apresentou a Abraão, o Senhor queria Abraão e toda a sua descendência. Ainda que Abraão não tivesse filhos naquele momento, mas o Senhor já sabia de todas as coisas. E o Senhor usava Abraão, como nós lemos em Gênesis 12, por meio da família de Abraão para abençoar outras famílias. E o que o Senhor quer, irmãos, da sua família? Que a sua família abençoe outras famílias. Senhor Jesus. Queria ler ainda aqui em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. Vou ler a partir do 10. Fala assim: Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Aí, alguns exemplos também do Novo Testamento. Lucas,
19, versículo 9. Zaqueu fala assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E para finalizar, em Atos 16, versículo 31, fala assim: e eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Irmãos, o Senhor deixa bem claro para nós que quando Ele está falando para mim, Ele está falando para a minha família. Isso, há muitos exemplos, né? Então, um ponto que o Senhor sempre deixa para nós é que por meio de nós, por meio da minha família, eu posso levar salvação para as pessoas, eu posso levar bênção para as pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da minha casa, da minha família. E aqui em Salmos 128, vai ler versículo pra caramba hoje. Salmos 128, de 1 a 4. Fala assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Senhor Jesus, aqui o Senhor deixa um exemplo para nós de que se nós chegarmos ao Senhor, se eu, como homem, como chefe da minha casa, andar nos caminhos do Senhor, temer o Senhor vai me abençoar. Mas eu, na condição em que me encontro hoje, e os irmãos também, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte do corpo de Cristo. E se o Senhor me abençoa, eu abençoo os irmãos. Se o Senhor abençoa os irmãos, eu sou abençoado. Então por que eu busco o Senhor? Por que eu tento me manter reto aos caminhos do Senhor? Me alimentar com sua palavra, buscar o Senhor? Porque eu quero bênção. Eu quero bênção para minha casa. E os irmãos sofrem o efeito colateral disso. Os irmãos são beneficiados também, sabia? Então, se eu busco o Senhor, os irmãos têm que ficar felizes porque os irmãos vão ser abençoados. E se os irmãos estão buscando o Senhor, eu tenho que ficar feliz, porque eu vou ser abençoado. Senhor Jesus. E Deus é maravilhoso, irmãos. Ainda que Ele tenha colocado essa família, esse modelo de família no mundo, uma família pelo qual Deus sempre cumpre, o objetivo é Deus usar essa família para cumprir o seu propósito, o Senhor Ele precisava proteger essa família. Ele não pode simplesmente colocar essa família e largar o léu. Falar, não, está aqui a determinação, homem, mulher, família tal, e agora toca o barco. Agora vocês se viram aí. Fala, não. O Senhor Ele protege toda a nossa família. Isso é muito válido porque se nós lemos um pouco a palavra, nós vemos que o Senhor Ele dá orientação para os maridos, Ele dá orientação para as esposas, Ele dá orientação para os filhos, Ele dá orientação para os pais. O que é isso? É o Senhor cuidando dessa família. Ou seja, o Senhor aqui Ele está dando um manual. Fala, como é que você cuida da sua esposa? O manual é bem grande. Eu não terminei de ler. Então, eu vou citar um pouco aqui do que eu aprendi, tá bom? Vamos lá, vamos para Efésios, capítulo 5, versículos de 25 a 28. Eu vou começar falando a palavra para os maridos, porque como é que eu vou cuidar da minha esposa sem cuidar de mim primeiro, né? Então, o Senhor bate na gente primeiro. Efésios 5, 25. Fala assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, ama a si mesmo. Outro versículo, Colossenses,
capítulo 3, Colossenses 3,19. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então aqui está o primeiro cuidado, porque a carapuça tem que servir para mim, né? Eu tenho que amar a minha esposa. E ainda que eu ame a minha esposa, o padrão que o Senhor colocou aqui é muito alto. Eu tenho que amar minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Aí você fala, é um padrão inatingível. Eu não vou conseguir amar minha esposa a esse ponto, por mais que eu queira. Mas eu busco isso dia a dia, né? Eu tenho que buscar cada dia amar mais minha esposa. Cuidar dela, por ela ser a parte mais frágil. Eu não posso tratar ela como qualquer coisa. Eu tenho que tratar ela como algo frágil. Eu lembro quando a Olivia nasceu, antes de minha filha nascer, eu não pegava bebê por medo. Porque todo mundo falava, cuidado com o pescoço da criança. Se você, qualquer coisa, a criança, meu Deus. Então eu não pegava a criança dos outros para não ter problema. Por quê? Porque é frágil. Então uma coisa frágil você pega com muito cuidado. Até você ter a segurança, ainda que a filha seja minha, eu tinha medo. Até você ter a segurança de pegar a criança e aprender que também não é esse medo todo que o pessoal põe na gente, leva muito tempo. Então, hoje, o pescoço dela já não é tão frágil, né? Hoje eu já posso pegar ela de outras maneiras, segurar, brincar com ela. Então, a nossa esposa também é frágil. Não é esse ponto. Mas eu tenho que proteger ela. Eu tenho que cuidar dela e ser uma barreira para coisas que podem afligir a minha esposa, né? Senhor Jesus. E agora, aqui em 1 Pedro ainda, só que eu vou ler o versículo 1 do capítulo 3. Agora falando das esposas. Fala assim, igualmente vocês esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de amor que vocês têm. O testemunho de uma esposa pode ganhar o marido. Eu, assim, durante o tempo que eu estou com os irmãos, assim, eu vi muitas irmãs que elas se converteram e o marido não era convertido. E o marido depois se convertia pelo testemunho da esposa. Fala, não, eu vi o que minha esposa estava fazendo, eu vi a transformação que ocorreu no viver da minha esposa e eu não tinha como não crer nesse Deus, porque eu vi a transformação dentro de casa. Aí fica muito fácil. Você vê, rapaz, se o Senhor opera milagre dentro da minha casa, como é que eu não vou crer nesse Deus maravilhoso? Mais um versículo, voltando aqui para Efésios 5. Efésios 5, vamos ler do 22 ao 24. 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O Senhor, né, eu lembro, eu não era casado ainda, mas eu ouvi uma palavra de um irmão falando que, né, o Senhor quando fala para o esposo, fala sobre amor. E quando fala para a esposa, fala sobre submissão. Porque a dificuldade do homem muitas vezes é amar. E da esposa se submeter. Então o Senhor ele toca na ferida, né? Ele sabe onde é o nosso ponto fraco. Então ele vai, ó, Thales, você não sabe amar. Se submeter, você até sabe, você até consegue. Mas amar não é o seu carro-chefe. Então vamos trabalhar isso aí. Da mesma forma, ele olha para minha esposa e fala, ó, você sabe amar muito bem, mas você não sabe se submeter. Então vamos fazer um intensivo aí, vamos melhorar. Mas o Senhor ele não deixa orientação só para os maridos e para as esposas. Eles também deixam orientação para os filhos. Vamos ler aqui Efésios 6, versículos de 1 a 3.
Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Você como filho, sua tarefa é mais fácil. É só honrar pai e mãe. É difícil? É. Eu sei porque eu fiquei muito tempo como filho. Eu ainda tenho mais tempo como filho do que como esposo. Então, eu sei que esse filho é mais fácil você obedecer. Você chega um momento que você atinge uma maturidade e você fala, cara, é muito bom, é muito mais tranquilo obedecer. Porque eu estou sob a supervisão dos meus pais, eu estou guardado, eu estou tranquilo. Agora, eu como chefe de casa, a responsa é minha. Ou seja, o Senhor vai bater em mim se eu fizer algo de errado. Né? Senhor Jesus. E ainda que em Efésios também, no capítulo 6, o Senhor dá uma orientação para os pais. Versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, além do dever que eu tenho para com minha esposa, eu tenho com a minha filha, de criá-la na disciplina e na admoestação do Senhor. E essa é uma responsabilidade que eu vejo hoje como muito pesada. Porque você infundir Cristo, você mostrar quem é Cristo para uma pessoa, ainda mais uma pessoa que está dentro da sua casa, é muito difícil. Por quê? Porque ela vai ver todos os meus defeitos, ela vai ver todas as minhas falhas como marido, ela vai ver todas as minhas falhas como pai, como ser humano. E como é que eu mostro Cristo para uma criança ou para um adolescente que está vendo os meus defeitos como pai? Expressando Cristo. Ou seja, quanto mais eu busco e me pareço com Cristo, mais essa criança vai ver Cristo em mim, mais esse adolescente vai ver Cristo em mim, e menos de mim ela vai ver. Então ela vai falar, poxa, agora eu quero crer no Senhor, porque eu estou vendo o reflexo disso na minha casa. Então, um testemunho melhor que eu posso deixar para minha filha como pai, é que ela enxergue Cristo em mim. É que ela enxergue Cristo na mãe dela, e isso faça ela ter o temor do Senhor. Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, essa Bíblia, essa palavra que o Senhor deixou para nós é um manual de instruções. Há muitas histórias aqui falando sobre casamento, há muitas histórias falando sobre pais, há muitas histórias de adolescentes, há muitas orientações aqui. Mas, o problema hoje é que nós deixamos o mundo ditar as regras da nossa família. Nós normalmente, hoje, muitas vezes, nós deixamos de consultar o manual e a gente quer consultar os especialistas. Não, eu vou consultar um especialista de relacionamento. O cara já separou 5 vezes e é um especialista em relacionamento. Você fala, claro, né? Baita experiência que você tem, meu querido. Irmãos, você não precisa fazer muito. Você lê o manual. Esses dias eu comprei em casa um ventilador de teto. Aí eu fui ler o manual. Falei, nunca instalei, vou ler o manual. Fui, desmontei tudo, coloquei em cima da mesa. Na hora que eu abri o manual, eu vi que não dava para instalar na minha casa. Eu tive que devolver o ventilador de teto. Mas se eu não tivesse lido o manual, eu ia ter um ventilador capenga dentro de casa. E provavelmente correndo um grave risco de acidente. Então, por eu ter lido o manual, pode ter me poupado muito trabalho e ter me livrado de acidente. Da mesma forma, o que o Senhor fala é isso. Fala, cara, você não tem que ir muito longe. Você só tem que ler o manual. Só vai até a palavra. Oh, Senhor Jesus. Irmão, a palavra do Senhor, ela é constante. E isso dá uma segurança imensa para nós. Porque se o Senhor hoje está falando, Thales, se achegue à palavra, me busque, ore, né? Tenha comunhão com os irmãos, abençoe os irmãos por meio da sua família. Amanhã eu vou ler isso e a orientação vai ser a mesma. Eu não vou chegar aqui amanhã e falar, ih, cara, mudou. Entendeu? Agora você precisa trazer o seu diploma de 3º ano para você continuar. Não, não mudou. A palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor jamais passará. E queria ler aqui com os irmãos Mateus 22, versículo 29. Fala assim, Jesus respondeu,
O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Por que nós erramos? Porque a gente não conhece a palavra. A gente busca o caminho mais fácil. É mais fácil eu perguntar para alguém, é mais fácil eu ir ver um vídeo no YouTube, é mais fácil às vezes eu ir num psicólogo, é mais fácil às vezes eu procurar um especialista, mas a coisa que é mais simples, buscar o Senhor no meu dia a dia, conhecer o Senhor, as Escrituras. E outra coisa, não conhecer o poder de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele é poderoso. Não sou eu que estou atestando isso, a palavra atesta isso, mas eu também na minha vida já testei o poder de Deus. Entendeu? O Senhor já me deu, na minha caminhada, experiências onde Ele se mostrou para mim que Ele é um Deus poderoso. E os irmãos também devem ter essa experiência. Porque muitas vezes a gente olha e fala, não, aqui não há saída. Aqui não tem jeito. É porque o Senhor não conhece a minha família. Entendeu? Deus não sabe o que eu passo. Entendeu? A gente quer justificar. Mas o Senhor sabe, irmãos. O Senhor sabe da nossa dificuldade. Se tem alguém que sabe, que nos conhece, é o Senhor Jesus. Uma coisa também que o mundo nos atrapalha muito é inverter a nossa escala de valor. Porque muitas vezes a gente coloca Deus não em primeiro plano. A gente coloca Deus em segundo ou em terceiro, ou às vezes Deus nem está na lista. Senhor Jesus, o mundo hoje ele quer que Deus não esteja na sua lista de prioridades. Gostaria de ler com os irmãos ainda aqui em Mateus 12, versículos de 28 a 30. Peraí. Não é isso. É Marcos, desculpa. Está errado. Marcos 12, de 28 a 30. Fala assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Irmãos, o Senhor tem que ser a nossa prioridade. Antes de tudo, Deus. Antes de tudo, o Senhor. Antes da minha família, o Senhor. Ah, não, minha família é prioridade. Você não vai saber cuidar da sua família. Se você colocou o Senhor em segundo plano, você está se achando melhor do que o Senhor para cuidar da sua família. E acredite, nós não somos bons em cuidar da nossa família, nós não somos tão bons quanto Deus é para cuidar da nossa família. Porque Deus é sábio, Deus é amor, Deus é paciência. O Senhor tem muitas virtudes. Se eu busco o Senhor que é paciente, o Senhor vai me dar paciência com minha esposa. Se eu busco o Senhor que é amor, Ele vai me ensinar a amar minha esposa. Agora, se eu, Thales, falo, não, a prioridade é ela, depois eu vejo as coisas do Senhor. Aí eu vou tentar ser paciente com ela, eu não consigo. Porque a Cíntia tira a minha paciência. Entendeu? Muitas vezes acontece. Entendeu? E eu sei que muitas vezes eu também tiro muito a paciência dela. E isso é natural. Agora o que eu tenho que fazer? Senhor, eu não estou conseguindo ser paciente com minha esposa. Me ensina, Senhor, me mostra como eu posso ser paciente com ela. E aí o Senhor me mostra. E aí o Senhor me dá caminho. Mas primeiramente o que eu fiz? Eu busquei o Senhor. Em segundo ponto, abaixo de Deus tem que estar a nossa família. Na nossa ordem de prioridades. E eu queria ler com os irmãos 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Fala assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Ainda aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2.
Fala assim, isso colocando agora para os irmãos que servem, né? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não, nesse versículo aqui eu já desistia, né? Versículos 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, a prioridade, depois de eu ter contato com o Senhor, buscar o Senhor, é cuidar da minha casa. Porque estou eu aqui na frente, falando para os irmãos como cuidar da família. Primeira coisa que os irmãos fazem, os irmãos olham para a minha família. Falam, como é que está a família do Thales? Entendeu? Os irmãos que têm vivência, que sabem, falam, ó, eu sei quem é a Cíntia, eu sei quem é a Olívia, eu sei como é que o Thales trata elas, eu sei que o Thales assim, o Thales assim. A primeira coisa que os irmãos vão fazer, logicamente, é olhar para a minha família. E muitas vezes Satanás vem e ainda fala, ó, quem é você para falar de... Quem é esse irmão para falar de família? Olha a situação que está a casa dele. Então, isso é um alerta para mim, para que eu primeiramente busque o Senhor e depois busque cuidar da minha casa. Eu tenho que colocar a minha casa em ordem. Eu tenho que cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, né? Proteger a minha esposa, fazer tudo isso, para que quando eu venho aqui à frente falar para os irmãos olham e falam, meu testemunho é válido. A palavra que eu tenho falado aqui, ela é válida, ela tem peso. Por quê? Porque os irmãos vão olhar e falar, não, o Thales cuida da casa dele. Então ele está em posição de vir aqui na frente e cuidar dos irmãos, cuidar da igreja. Porque a gente sabe, irmãos, que a nossa mente fala essas coisas. E nós temos que nos policiar. Né? Senhor Jesus. Então, primeiramente, irmãos, buscar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, cuidar da nossa família. E para finalizar, aqui em Romanos 11, Senhor Jesus. Romanos 11, 36. Fala assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Irmãos, para que todo esse cuidado, né? Por que o Senhor se importa tanto com a nossa família? Porque o Senhor, Ele criou, Ele ordenou essa família para cooperar com o seu propósito eterno. Né? O Senhor Jesus, Ele fala, Ele nos dá essas orientações, todo esse cuidado, para que nós expressemos de fato aquilo que o Senhor sempre quis, que é Ele mesmo. Ou seja, o Senhor quer que eu busque a minha família, busque o Senhor, cuide da minha família, para quê? Para expressar mais o Senhor. Né? Para que as pessoas olhem para mim, olhem para a minha família e vejam Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Ou seja, qual é o propósito do Senhor em cuidar da minha família, em estabelecer famílias? O objetivo do Senhor é esse, é que nós cresçamos em vida e as pessoas olhem na minha família, na minha pessoa, na pessoa da minha esposa, na pessoa da minha filha, elas vejam o próprio Deus. Então esse é o propósito da família. E a família é o principal lugar de formação da nossa vida à semelhança de Jesus. Porque dentro de casa a gente não tem como ser outra pessoa. É ali onde nós vamos ser mais expostos. É onde ali as pessoas onde mais vão pegar no nosso pé. Onde as pessoas vão apontar os nossos erros. É natural. Né? Dentro de casa é onde a gente vai ter mais situações para ser trabalhados e ser moldados à imagem de Cristo. Senhor Jesus. Então, nós, irmãos, né, as nossas famílias, elas devem espelhar a imagem de Deus. Nós devemos ser um reflexo do próprio Deus. Ou seja, a minha família tem que refletir aquilo que eu estou desfrutando, aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho vivido. E que tudo que eu tenho falado, vivido, e que as pessoas vejam, seja a pessoa de Cristo. Né? Senhor Jesus. Irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que eu tenha ajudado os irmãos de alguma maneira. E é isso.